Sandra, boa noite. Gente, hoje eu tô sem música aqui no segundo. Tô até estranhando. Trouxe meu notebook aqui, tá sem bateria. Tudo bem, Sandra? Boa noite. Seja muito bem-vindo ao segundo. Hoje nós vamos falar um tema super, super importante. Ajuda aí já a mandar os aviõezinhos para chamar mais gente sobre algo que eu tenho certeza que quem tá chegando aqui vai amar, que é uma maneira. Que bom, Sandra, que bom que você tá bem, graças a Deus. Márcia entrou também, seja muito bem-vinda, boa noite. A Carlota Londrina também. Gente, hoje eu estou sem música aqui, Rafaela, Ferzinha, vou cantar para vocês. Eu trouxe meu notebook. Verinha entrou, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Muito bem-vindo ao segundo, super nosso encontro aqui, que eu amo. Que bom que vocês estão aqui. E hoje, bem hoje, eu tô sem música. Eu tive que. Minha internet tá com problema no apartamento. Desci aqui no lounge, que vocês já conhecem. E meu notebook abri aqui para colocar a música sem bateria. Eu falei, não dá tempo de eu subir de novo, pegar. Falei, vai atrasar a live. Então nós vamos ficar sem música. Não sou cantora, não dá para cantar aqui para vocês. Oi, Lu. Marley, boa noite, Lu, boa noite. Quem tá chegando agora, gente, super boa noite. Por esse nosso encontro, quem tá aqui pela primeira vez? Toda segunda-feira nós temos um encontro aqui. É um encontro que eu falo de transformação. É um encontro chamado Segundou, que tem o objetivo da gente sair melhor do que a gente entrou. Que eu sempre trago alguns tópicos, alguns pontos que são de transformações para nossa vida e também para a vida dos nossos filhos. Mas não tem como se não passar por nós, né? Não tem como nós educarmos em algo que a gente não vê, a gente não enxerga, então não tem como a gente fazer. Então, nós temos essa oportunidade de estar aqui sempre com temas, então muito bem-vindo. Quem já é do Segundou, tem uma turminha super boa aqui do Segundou, que eu já conheço. E Priscila também chegou agora, seja super bem-vindo, gente, super boa noite. Hoje, com esse tema especial, né, de uma maneira que eu sempre falo, né, que o Segundou tem essa proposta de trazer uma reflexão diferente do que vocês estão acostumados. E a gente sempre fala, né? Quem tá aqui sabe, quem é do Segundou sabe, que eu uso sempre aquela frase que quando a gente vê alguma coisa, não tem como a gente desver. E esse é o propósito do Segundou, né? Nesse caminho, vocês vão entender sobre a constância de uma maneira que vocês nunca mais vocês vão esquecer. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a vida de vocês, porque vocês vão entender a profundidade que é isso na vida de vocês. Não é na superfície. Aqui eu tô dando esse minutinho porque vale a pena. Coloca os aviõezinhos aí, encaminha, porque eu vou começar e não vou parar, porque é muita coisa. Eu vou falar uma parte, gente, de um todo. Muito bacana, muito lindo, mas eu tenho certeza, Gi entrou, quem tá aqui, ai, que querida que tá aqui, ó, todo mundo que tá aqui, que é do Insta, que a gente sempre tá ali nos direct, então eu tô super feliz de vocês estarem aqui. Então, muito bem-vindas, boa noite, boa noite, boa noite, a quem tá chegando agora, sem música, hoje no Segundou, mas vamos lá, vamos começar com a constância, gente. Hoje eu quero trazer uma coisa super, super importante. E vocês vão ver que eu sempre falo aqui no Segundou que não são regras. Regra a gente tá cansado de ver e regra não muda comportamento. Nós só mudamos quando alguma coisa toca no nosso coração. Nós não mudamos só pela mente. Pela mente a gente muda durante um tempo, mas é tanto esforço, é tanto esforço, é tanto esforço que às vezes a gente não transforma realmente, né? Então, tem algumas práticas até que a gente faz de dinâmica de grupo, né? Vocês já devem ter passado por algumas experiências, às vezes até profissionais, que tem o recurso de dinâmica de grupo, porque aquilo que a gente sente no corpo, aquilo que toca a nossa emoção, aquilo que a gente registra de uma outra forma só do que o racional, a gente guarda mais, tem mais tendência de guardar.
Então aqui hoje, e todos os segundos, para quem participa, sabe, que eu no final eu trago algumas regras não, mas algumas dicas práticas, algumas coisas que nos auxiliam a colocar isso, né, na prática, mas sobretudo é esse caminho de transformação. Então eu convido vocês agora, que é essa turma do Segundou, que eu falo que eu dou parabéns para vocês, todo mundo que está entrando, Karina, Larissa, todos que entraram agora. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Um super, 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 super abraço para essa noite juntas aqui com vocês, para conversarmos sobre a constância. A constância é algo que eu tenho certeza que vocês aí, todo mundo que está aqui, já passou por fase de estar mais constante ou inconstante, ou tem hora que parece que a gente tem mais constância em alguma coisa, mas parece que a gente não tem. Às vezes a gente quer ser mais constante em algum aspecto, a gente não consegue, né? Ou em outros a gente consegue com mais facilidade, né? E eu quero trazer hoje, como eu falei, um nível um pouco mais profundo para a gente entender e ver a grandeza que é isso na vida do ser humano, tá? Então, Dani que entrou, todo mundo que tá entrando agora, super, super bem-vindos ao Segundou. E eu quero trazer, gente, hoje até eu fiz um roteiro aqui, eu sempre gosto de fazer um roteiro para trazer para vocês, porque um tema leva a outro que se a gente não organiza isso, eu gosto de ter um roteiro mesmo, para ir passando assim o melhor de tudo que eu sei, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi, enfim. Então eu sento e preparo com muito carinho para vocês. Então vamos lá, gente. A constância, para começar, vamos lá, começando. A constância, vocês vão entender que ela é uma virtude de alicerce, tá? Então eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, quando a gente pega um fruto de uma árvore, né? Ali a gente saboreia o fruto, né? A gente gosta do sabor do fruto, a gente, ai que delícia, imagina você tá lá num pé, seja da fruta que você gosta, né? Na uva, no caju, enfim, o que for, morango que tá ali no chãozinho, mas tudo bem, você pegou, saboreou. A constância, ela não é uma virtude dessa sedução do fruto, ela não tem assim o must, ela é da raiz, sabe? E até eu já fiz um post, eu acho que uma vez, sobre isso, que eu falo assim, que quando a gente come um fruto, ninguém agradece a raiz, né? Mas sem a raiz, sem a base, nem existiria o fruto. A gente não, ninguém vai pegar um fruto numa árvore e falar, nossa, obrigada, raiz, né? Eu fiz essa comparação até sobre a educação infantil, que eu falei que os pais são como a raiz de uma árvore, né? Que estão ali sustentando tal, para que o filho seja o fruto, dê o fruto, enfim. Mas, então, a constância, ela não tem a sedução do fruto, tá? Ela é como se fosse, imagina assim, um prédio. Quem já viu construção de prédio? O prédio, para ele subir, primeiro ele tem que descer, né? Tem que fazer um buraco bem fundo para toda aquela estrutura sustentar depois o prédio que vai crescer, não é? A constância, ela tem na nossa alma, no nosso espírito, esse papel de alicerce. Ela é como se fosse um prédio que ele vai ser construído, então ele tem que descer para poder subir, tá? Então, muitas vezes, gente, a vida truncada da gente, seja as coisas que não dão certo, as coisas que a gente não consegue, ou muitas pessoas, gente, tô assim, porque eu tava com alergia no meu nariz. Então, muitas vezes as vidas que a gente vê que são truncadas, tá? Que às vezes não dão certo, as pessoas pulam de um lado para o outro e vai, e tenta e vai, e as coisas assim, ou não saem. A gente vê que os anos passam, mas não sei, parece que as pessoas não se realizam, né? Justamente é por falta dessa virtude da constância, tá? E eu vou explicar para vocês hoje, vocês vão entender. E o ser humano, né, hoje, até eu falo assim que não existe coincidência, né, mas hoje eu estava, de manhã eu gosto de fazer minhas orações, bem a hora que eu acordo, eu fico quietinha e tal, tenho o meu momento, assim. E hoje eu estava vendo justamente algo que tem tudo a ver com isso que eu vou trazer para vocês da constância. Até anotei aqui para eu lembrar de falar, tá? Existe uma passagem bíblica
Gente, aqui independente de religião, tá? Tô trazendo só uma passagem bíblica, mas que o povo estava no deserto e daí Moisés estava tirando o povo do deserto e ali fica sem os alimentos que tinha no Egito, né? Porque antes comia carne, comia fruta, comia tudo que tinha no Egito, mas eles estavam numa travessia. E aí Deus fazia chover o maná lá, que é tipo um grão que depois eles faziam pão e tal. Ou seja, tinha alimento, não deixou o povo ficar sem alimento, brotava alimento, tinha alimento. E o ser humano lá reclamando porque, né, não tinha carne lá que comia no Egito, não tinha o fruto que comia no Egito, não tinha o alimento que comia no Egito. E aí é interessante porque só ficava na reclamação, na falta, na reclamação. E não é que eles estavam sem alimento, eles tinham alimento. Mas, olha o paralelo que eu fiz com a questão de constância, tá? Eles queriam, mesmo que tinha um milagre acontecendo, que tinha tudo acontecendo, eles não estavam passando fome, não estavam passando necessidade, tinha alimento, mas não estava bom. E aí, sabe qual que é a correlação que eu quero já de início trazer para vocês? E vocês vão linkar muito, porque a gente vive nessa sociedade, vocês vão entender o que eu tô falando, para a vida de vocês e para a vida de filho, quem tem mãe, quem é mãe aqui, é o seguinte: por que que eles não estavam satisfeitos com o maná? Porque eles queriam comer coisas apetitosas, eles queriam ter gosto, ter prazer. E o maná não é tão gostoso e tão saboroso quanto o que eles comiam lá no Egito. E aí, a correlação já de início que eu quero trazer é que se a gente quer ter uma vida elevada, uma vida espiritual, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Nós somos seres espirituais, seres eternos, já fomos criados numa outra dimensão, já fomos pensados de uma outra dimensão, nós fomos imaginados, saímos, né, com todos os nossos dons, talentos criados, né? Nós somos esse ser espiritual que, né, através dos nossos pai e mãe, que aqui todo mundo teve um pai e uma mãe, né, viemos fazer parte de uma estrutura familiar, aprender com essa estrutura. Ó, não vou entrar nesse detalhe, que não é agora, vou voltar aqui para o foco. Mas nós viemos fazer uma experiência de vida aqui, né, na Terra, e nosso espírito, nosso corpo envelhece, nosso espírito não, né? Nós podemos ter 80 anos, o corpo não está como um jovem, que não vai, ninguém vai ficar, né? Porque o corpo tem uma finitude, mas o espírito não, né? Então nós temos essa continuidade de vida. E se nós queremos então ter uma vida espiritual, desenvolver essa vida espiritual, nós não podemos ficar presos a gostos. Olha só, pensa no povo lá. É igual o povo de hoje. É igual. Todo mundo querendo o quê? Prazer. Vocês vão entender onde que vai chegar a constância nisso. Então, se a gente deixa de fazer as coisas porque a gente não gosta, porque não tem prazer e gosto, a gente só faz o que tem prazer e gosto, a gente tá igual aquele povo lá do Maná, que recebe um alimento, só que tá fazendo uma travessia de um deserto, tá passando por uma dificuldade, mas tudo bem, porque é o caminho que é para fazer. Só que a gente, como ser humano, a gente é fraco espiritualmente, não desenvolve espiritualmente. A constância, gente, é uma virtude, é do espírito, entende? Como eu falei, eu não vou trazer essa constância hoje como uma coisa rasa, eu vou trazer como uma transformação. E vocês vão sair daqui, com certeza, totalmente diferente do que vocês entrarem com uma razão de ser para a vida de vocês diferente. E também passar isso para a família de vocês, para os filhos de vocês, entenderem por que às vezes a gente é inconstante. Vocês vão entender e vão corrigir isso na vida de vocês e vão entender como todas as outras coisas nossas nos impedem de ser constante. Gente, todo mundo que tá entrando, Fran, todo mundo, Simone, quem tá aqui, Meg,
Luca entrou, todo mundo boa noite, seja muito bem-vindo. O segundo, que nós já estamos assim falando sobre constância, então envia aqui o aviãozinho, que ainda tem bastante coisa aqui que eu vou passar para vocês. Eu tenho certeza que quem estiver entrando vai se beneficiar muito com isso, né? Então, gente, se nós queremos ter uma vida espiritual, nós não podemos ficar presos a gostos e prazeres, só procurando o que gosta e o que tem prazer. Deixa de fazer alguma coisa porque não encontra gosto ou prazer. Imagina se os crianças de hoje, se os jovens de hoje, muitos adultos de hoje não estão vivendo assim. Quantas crianças, quantos jovens estão sendo criados assim? Só o que gosta e que tem prazer. Só o que gosta e que tem prazer. Não consegue fazer algo que não tem gosto. Seja, gente, desde comer até de ser alguma coisa, né? Qualquer dificuldade, larga a mão, porque tem que ser sempre gosto e prazer. Fran. Boa noite, obrigada, bem-vinda, gente. Então, a pergunta para nós, a pergunta para você é: não está se você tem gosto ou prazer. Está se é algo que Deus te pede para você fazer. E aqui eu vou colocar Deus porque é o seguinte, Ele nos criou. Ele nos criou. Nós estamos vivendo aqui, não sabemos nem quando que a gente vai morrer, quando que a gente não vai estar. Não depende de nós. Nós podemos nos cuidar, né? Devemos nos cuidar. Só que nós não sabemos os planos de Deus para a vida de ninguém. Nós somos filhos dele. Então, assim, é muita prepotência nossa achar que a gente tem uma vida independente de Deus. Deus, Criador, Universo, energia, o que você quiser chamar, não estou falando de religião. Mas é muita prepotência, né? Alguém que criou todo o universo, criou tudo, né? Criou tudo, com uma harmonia incrível. O ser humano achar que ele é independente, que ele tem as regras dele, que ele sabe tudo, que ele é dono da vida, né? Que ele faz e acontece. É muita prepotência, né? Por quê? Porque nós não somos dono da vida. Nós não conseguimos fazer nada. Nenhum de nós aqui tem o poder de fazer o sol nascer amanhã. Nós não temos poder de nada. De nada. Não temos poder. Por mais que lá em Dubai consiga fazer os aviões, levarem não sei o que lá para poder chover, é limitado. Perto de um universo, é um negocinho minúsculo. Por mais que seja uau, grandioso, é minúsculo. Então, é muita prepotência do ser humano achar que ele não depende de Deus, né? Que ele não é filho, as regras de Deus não servem para ele e tal. Então, eu tô voltando aqui, porque quando a gente fica preso no gosto, no prazer ou no gosto, nós deixamos muitas vezes de fazer aquilo que nós temos que fazer e que muitas vezes a gente não gosta. Pega na sua situação, pega na tua situação familiar, pega na sua situação às vezes como mãe. É gostoso, gente, acordar de madrugada, nessas madrugadas frias, ter que dar mamar, ter que ficar a madrugada inteira sem dormir, 1, 2, 3, 4, 5, 10 meses sem dormir direito, 2 anos sem dormir direito. É gostoso? Não, gostoso não é. Ai, que delícia, eu vou ficar a madrugada toda sem dormir, e essa madrugada é gostoso? Não, não é. Mas é algo que é o quê? Necessário, a gente tem que fazer. Né? É algo que a gente veio para fazer. Deus nos pede isso, então nós vamos fazer. Quantas coisas nós, no nosso trabalho, no nosso servir, no nosso agir, no nosso falar, no nosso tudo, a gente vai para o gosto ou para o prazer. Nós não vamos para o nosso servir. Nós não vamos naquilo que nós temos que fazer, né? Então tá, por que eu tô trazendo isso, tá? Se a gente tem algo para fazer que nos é pedido, nos é pedido como serviço na vida, a gente tem que fazer com gosto ou sem gosto, com prazer ou sem prazer, né? E Deus não pediu para você evoluir, para você
caminhar só tendo gostos e prazeres. Ele pediu para você fazer algo que agrade a ele, que agrade a criação, que seja harmônico como um filho de Deus, né? E tem hora que vai ser desagradável, né? Tem hora que vai ser desagradável. Isso é muito interessante para a gente formar os filhos. Porque muitas vezes a gente está formando filhos repletos de prazeres. Eles têm que ter prazer o tempo todo, alegria o tempo todo, não pode ter frustração, tudo tem que ser delicioso. Eles passam a ser seletivos em tudo. Seletivo em tudo. Por quê? Porque eles não têm frustração. Eles só comem o que eles gostam, eles só fazem o que eles gostam. Tem que ser super um prazer. Como se fosse assim, todos os alimentos têm que ter um prazer de um chocolate. Porque senão não come, né? Então assim, começa desde as coisas físicas até as espirituais, né? E sem isso, gente, sem a gente caminhar para essa vontade de Deus, que não é gostos e prazeres, é impossível adquirir a constância. Cheguei aqui. Agora eu vou começar a constância. Mas você entende? Sem isso, é impossível termos constância, porque nós não vamos vencer as nossas fraquezas. Bingo! Por isso que eu quis trazer isso de início. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Vocês vão entender uma constância diferente? Tá fazendo sentido? Não é mais aquela constância, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, firme e forte, parará. Não, é um pouco mais profundo, porque ela é uma virtude humana. Ela toca o nosso espírito e a gente precisa entender o que faz a FIR. Sim, tá fazendo sentido. Então, você entende que a constância, tá? A Larissa, muito, que bom. Eu amo estar aqui porque a gente vai conversando. Queria estar aqui, todo mundo aqui, gente. O Laude aqui tem um monte de lugar para sentar. Por mim, vocês estavam tudo aqui em volta, mas vocês estão aqui, né? Eu tô vendo a carinha de vocês. Então, gente... se nós ficarmos agindo pelo gosto, nós nunca vamos ter constância na vida. Nunca. Agora, pensa para nós, pensa para os filhos, né? Pensa na educação. E o pior, tá? Que constância, ela é condição de progresso. Então, olha lá. Nós estamos numa sociedade de gosto e de prazeres. Eu só faço o que me dá prazer, o que eu gosto, o que dá prazer, o que eu gosto dá prazer. Eu nem penso que eu sou filha de Deus. Eu nem lembro que eu tenho que servir, independente de eu estar gostando ou não gostando. Porque é o meu espírito que está ficando forte. Porque a constância é o alicerce. Ela não tem o sabor do fruto. A constância não tem o sabor do fruto. A constância é virtude de alicerce, é virtude de raiz, é virtude que te eleva, é virtude que te faz ficar em pé, que te faz ir para o alto. Não espere que a constância seja sabor de fruto. Não é, é outro papel ela na alma da gente, no nosso espírito. Entende? Sem a constância, nós não temos progresso. Se a gente tem só prazer e só gostos, nós não temos constância. Sem a constância, nós não temos progresso. É tudo linkado, uma coisa com a outra. Imagina um navio, tá? Imagina um navio que ele tem que chegar lá num lugar, né? Ele tem uma rota, ele vai chegar lá num lugar. E ele é fiel nessa rota. Demora, não é um avião, é um navio. Ele vai. Se ele não faz esse caminho de ser fiel, com constância, o navio não chega. O que faz o navio chegar lá do outro lado, onde ele tem que ir, é a constância. Ele é fiel na rota. O mesmo acontece para o desenvolvimento humano, gente, para todos os seres. Hoje, a hora que eu estava escrevendo isso, eu sou muito sensível com a natureza, mas de uma maneira assim, quem me acompanha aqui sabe. Hoje eu tava até com gente, isso aqui é alergia, viu? Desculpa, mas eu tô com um pouquinho de alergia. Eu tava até com, acho que é alergia de pó. Eu tava até com um caju na mão.
E eu fico assim, impressionada, porque quando eu vejo um caju, eu faço uma viagem. Eu viajo, não é um caju, mas qualquer coisa. Que eu fico pensando assim, meu Deus, como que pode, né? Como que pode naquela semente, como é que pode brotar da terra algo que tem aquela substância, que tem aquela pelezinha ali daquele caju, que tem aquele cheiro, que tem aquele gosto, que tem aquela cor. E ainda tem uma castanha. Tem duas estruturas totalmente diferentes. Tem uma estrutura molinha, fininha, que se você amassa, der mais força, amassa. E tem uma outra estrutura dura. Como é que tudo isso tá numa mensagem de uma semente, de uma... Como é que isso tá tudo isso num DNA de uma mensagem, sabe? Eu fico muito sensibilizada com a natureza e, enfim. E hoje eu estava escrevendo isso, eu fiquei tão emocionada que eu falei, eu acho que eu vou chorar nesse segundo hoje, porque eu fico muito emocionada. Então, a planta, gente, eu vou trazer uma planta, uma árvore, né? Ela tem uma teimosia em ser, né? Uma semente que cai na terra, ela não fica imóvel. Você percebe? Olha como que é lindo isso. Uma semente que cai na terra, ela começa a se mexer. Ela não fica imóvel. Coloca qualquer sementinha, coloca um feijãozinho aí na tua casa, coloca na terra. Ela não para. Ela não fica imóvel. Ela não vai na terra para ficar parada. Esse feijãozinho que você colocou lá, esse grãozinho de qualquer coisa que você colocou ali, ele começa a se mexer. A constância tem tudo a ver com isso, eu vou explicar. Não tem a ver com imobilidade, tem a ver com mobilidade. E lá ali, nessa sementinha, já tem desenhado no seu código genético a imagem de uma árvore. Imagina que naquela sementinha que você coloca, tem o DNA, tem o código genético de uma árvore que está destinada a ser. Está destinada a ser uma macieira, um cajueiro, uma árvore um ipê rosa, um ipê branco, um ipê amarelo, enfim. Está destinado a ser. E ela não para, essa sementinha, até chegar lá. Ela não para. Perceba como é lindo isso. É lindo, gente. Hoje eu chorei. A hora que eu tava escrevendo isso, eu fiquei muito emocionada, porque me emociona muito ver Deus na natureza, sabe? E aí, olha todo o trabalho silencioso, né? Que essa semente, ela não sossega, ela não para até ela se tornar. Ela não para. Enquanto ela não cumpre a sua missão, que lhe é destinada, ela não para. Ela vai. Ela vai. E pode ter ventania, e pode ter seca, primavera, verão, outono, inverno, tempestade, e nevou naquele ano, não nevou, enfim, fez um calor de 38 graus, e vai, e vai, e vai, e vai, até ela se tornar, até ela ser. Agora, nós, seres humanos, nós não fugimos dessa lei. Nós também temos essa lei para nós. Nós também somos criados, somos criaturas de Deus, nós somos criados por Ele. Nós também temos essa lei. E nós somos seres inquietos. Nós queremos ser melhores, nós queremos lutar contra a nossa imperfeição de alguma forma. Nós buscamos isso, né? Então Deus, quando nos fez, Ele já colocou no ser humano, né, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, já colocou uma imensa sede de plenitude. A gente tem sede de plenitude, a gente quer ser pleno, a gente quer se realizar, a gente quer fazer, a gente quer, né? A gente quer. Só que o ser humano não é igual a uma árvore. Nós temos o quê? O livre-arbítrio. Nós somos livres.
E aí, o que acontece? Nós temos, né, que nos propor, porque não é como uma árvore que ela nem precisa se propor, ela tem aquilo como uma missão e ela vai realizar. O ser humano tem a liberdade de querer fazer ou não querer fazer. É como se a árvore falasse assim, ah, tá, vai, eu sou um ipê rosa, mas não tô afim. Não tô afim de ser ipê rosa, vai florescer lá no mês de agosto, acho que é agosto, né, que floresce. Agosto, no inverno, não, eu quero ser uma planta de verão. Na verdade, eu queria uma fruta, né, porque eu acho muito mais legal, né, ser, enfim, não. O ser humano é assim. O ser humano, ele não nem lembra, né, de realizar aquilo que ele tem como missão divina aí para se evoluir, né, para buscar essa perfeição e nem os meios para atingir isso, né? Então, se a gente não tem muito claro o nosso projeto a realizar, aquilo que nós queremos atingir, não tem como conscientemente a gente chegar nisso. Né? O exemplo que eu falei do navio. Ele tem que ter um destino, nós temos que saber o que a gente quer, né? Então, o ser humano realmente deve, para atingir essa constância, ele deve escolher livremente que ele tem um propósito maior, que ele é filho de Deus e que ele tem um propósito maior, independente de religião, gente. Não estou falando de religião. Estou falando do Criador, que tudo fez, que enfim, seja energia, seja o que for, universo, que se quiser chamar. Mas nós não somos dono dessa vida. Meu Deus, nós somos... Pensa que só existe um de você. Nunca existiu aqui, ó, uma Marinês. Nunca existiu... Quem que é aqui? Paula. Nunca existiu uma Paula. A Guta tá aqui. Nunca existiu. Nunca existiu. Isaac tá aqui. Bem-vindo. Nunca existiu, né? E nunca vai existir. Nós somos pensados unicamente. Gente, pensa o carinho, o amor que tem na elaboração de você. Independente do teu pai e tua mãe, se fizeram coisa certa, coisa errada, de você, olha a tua relação com quem te criou, com quem te deu esse sopro divino, com quem te deu essa vida e que vai recolher essa vida. E esse espírito eterno, esse ser que busca a plenitude, esse ser que quer evoluir, esse ser que quer crescer, mora num mundo imperfeito, que busca hoje em dia e também outras épocas da humanidade, prazer e gostos, né? Gostos e prazer, prazer e gosto, prazer e gosto, prazer e gosto, que não realiza nem a constância, nem os seus objetivos e nem sua evolução. Você entende como a constância ela é essencial, porque ela é o alicerce de muitas coisas da nossa vida, inclusive o nosso progresso enquanto ser humano? Então, gente, ele não nos jogou no mundo sem uma regra. Imagina que Deus... Então, vamos lá. Deus, com seu infinito amor, com sua infinita bondade, com sua infinita inteligência e sabedoria, que criou as órbitas de todos os planetas, nós estamos só na Via Láctea, imagina, tem outros milhões de... Enfim, né? O ser humano nem conhece a capacidade do seu cérebro, ainda mais conhecer todos os mega-universos que existem por aí. Tudo alinhado, nenhum planeta cai, porque existem leis que sustentam os planetas. Para, gente, assim, é muita sabedoria. Aí você acha que Deus pegou, criou o ser humano, embaralhou assim e jogou no planeta. Mas assim, sem regra, sem lei nenhuma, né, ao acaso. Né? Ele pegou, embaralhou assim, falou, agora eu vou mandar esse tanto aqui, e jogou, né? Mas não tem regra não, faz do jeito que quiser aí, tá tudo certo, né? Lógico que não, né, gente? É desperdiçar uma sabedoria. Se ele fez seres humanos que são a imagem e a semelhança deles, ele fez com muito amor, mas com muito carinho, porque nós podemos ser co-criadores, nós podemos gerar vida. Nós podemos, com o nosso corpo, gerar vida. Ele deixou a gente ser coautor. É muito amor para nós. Ele amou mais do que ele amou a natureza. Imagina isso, nós somos o topo da cadeia.
Ele amou mais do que amou a natureza. Ele nos deu a natureza para usufruto. Nós deu tudo isso de presente. Imagina se ele não ama a gente, ele ama abundantemente. Ele não jogou a gente aqui como um barco à deriva. Ele deu para cada um, né? Como eu falei, se cada estrela tem a sua órbita, se todos os planetas têm o seu funcionamento, nós também temos o nosso itinerário, nós também temos o nosso roteiro. Só que a gente não escolhe isso. Simples assim. O ser humano nem lembra que isso existe. Vive a vida, né? A vida da matéria, dos gostos, dos prazeres, o que eu não gosto eu não faço, né? Porque, servir, né? Acho, nossa, trabalheira, né? Que é, né? O outro não reconhece, né? Então, é sempre bem raso, entende? E aí, gente, o que acontece? Se a gente não escolhe o nosso itinerário como filhos desse Criador, nós nunca vamos ter a plenitude que a gente deseja, né? Não vamos atingir pelo menos essa satisfação de plenitude, não vamos, porque nada na matéria vai nos dar isso. Nada, nem o dinheiro vai dar isso, entende? Então, gente, se Deus criou o universo de acordo com um plano infinitamente sábio e nos designou para uma missão, né, de cumprir dentro do plano dele muitas coisas, cada um de nós foi convocado. Você foi convocada, quem entrou aqui, a Keila foi convocada, a Lélia foi convocada, a Márcia foi convocada, eu fui convocada, a Helenice foi convocada, Maria foi convocada, todos aqui somos convocados. Nós fomos convocados. Por quê? Convocados. Convocação. Você tem vocação que ninguém tem. Você tem coisas aí que eu não tenho. Eu tenho coisas que você não tem. Nós somos pecinhas de um quebra-cabeça gigantesco que cada pecinha tem a sua missão. Cada pecinha é importante. Uma vida que não se desenvolveu aqui no planeta faz falta. Um ser humano que deixou de cumprir algo que Deus colocou faz falta para a humanidade. Por isso que quando um ser humano se eleva, o planeta todo se eleva. Quando você se eleva, o planeta melhora. O mundo melhora. Quando você se eleva, todos nós melhoramos. Porque a gente é uma célula de um corpo. Se tem uma célula doente, o corpo todo está doente. Se tem uma célulazinha que deixa de ser cancerígena e passa a ser saudável, ela faz o corpo estar melhor. Vamos lá. Cada um de nós, gente, foi convocado. Convocação. Isto é, nós temos um determinado objetivo que é pessoal e que é intransferível a ser atingido. Eu não estou no lugar que o Lúcio está, Camargo entrou aqui, está, Helenice entrou. Eu não estou no lugar de vocês, ninguém está. Ninguém vai passar pelo porteiro do teu prédio na hora que você passa, do jeito que você passa, como você passa, sendo você. Nossas ações são únicas, têm um valor gigantesco, porque ninguém faz igual e ninguém é o outro. Então, essa vocação, ela é muito querida por Deus, porque Ele nos deu. Ele que nos deu essa vocação. Ela é divina, ela é sobrenatural. E é maior que a nossa vocação humana. Eu tenho vocação para ser dentista, para ser professora, né? Para ser advogada, nutricionista, fazer bolo. Beleza, legal, né? São talentos que a gente usa. Mas essa vocação espiritual, ela eleva o nosso talento, eleva a nossa vocação humana. Porque se a gente é uma boleira,
uma professora, e a gente tem essa vocação espiritual, porque a gente entendeu a nossa missão, você concorda que os bolos, ou o ensino da professora, ou seja, o que for, vai estar divino? Não só de sabor, mas vai estar divino, de sabor da vida, porque é feito de outra forma, é feito por um outro propósito, é feito por ideais nobres, que se integram no ideal divino. Tá, tô caminhando para vocês entenderem sobre a constância. Nós somos coautores, né, da própria criação. Deus não impõe nada pra gente, ele só oferece. Ele só oferece, ele não impõe. Né? Ele quer que a gente ame e que a gente faça de livre e espontânea vontade. Ainda assim, ele ainda fez isso por nós. Nos deu cada um incorporar o seu ideal, o seu objetivo de Deus, o ideal, esse ideal que é de Deus, ser o nosso ideal subjetivo, né? Que é o ideal objetivo. Ó, imagina assim, Deus tem um objetivo para você. Te deu a liberdade de você querer esse objetivo. Então, Deus tem um objetivo para você, ele já tem esse objetivo. Mas você que tem que querer esse objetivo. A partir do momento que você queira esse objetivo de Deus para você passa a ser dentro de você. Passa a ser o seu ideal subjetivo, ou seja, desejado, né, com plena consciência por você. Por isso que é fácil entender, gente, que a constância não existe onde não existe um ideal. Olha isso. Vamos recapitulando. Se a gente vive no prazer e nos gostos, nós não desenvolvemos constância. Se a gente não desenvolve constância, nós não conseguimos progredir. Então já tá vendo o caos que é o mundo hoje, né? Que tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo no prazer e na constância nem lembra que é filho de Deus. Então tá. Então nós não conseguimos progredir, tá? Sem a constância, sem um ideal, né? Então, sem um ideal, que é um ideal maior, não tem como ter essa constância. Então, ou seja, não tem como ter esse progresso. Porque precisa de um ideal. Entende? Então, ó, vou dar um exemplo. Vamos supor um escultor. Imagina um escultor, tá? Então, ele vai pegar uma pedra, e faz de conta que ele quer esculpir aqui, mas ele fica raspando a pedra sem saber o que ele quer criar. Entende? Ele fica lá, raspando. Você acha que ele vai perder esse tempo? Você acha que ele vai fazer isso? Ele só vai esculpir se ele já tem uma imagem do que ele quer. Ele já tem uma imagem do que ele vai fazer. Ele tem uma imagem determinada a fazer. Entende? Então, muitas pessoas desistem de lutar na vida porque falta um ideal ou o ideal é muito mesquinho. Entendeu? Então, assim, é mesquinho, daí vai lá, luta, tal, mas não satisfaz. E esse ideal divino é a nossa força de crescimento, né? Ele leva a gente ao sentido de aperfeiçoamento. É a condição indispensável para a gente viver a constância. Condição indispensável para a gente viver a constância é ter ideal divino. Se a gente tem um ideal divino, nós somos constantes, mesmo não tendo os gostos muitas vezes, mesmo sendo frustrado muitas vezes, mesmo passando tristeza muitas vezes, mesmo passando dificuldades muitas vezes. Nós somos constantes, porque a nossa grandeza nós já entendemos. O nosso navio nós já pusemos a meta lá. Nós sabemos que nós queremos ser grandes espiritualmente, nós queremos fazer diferente. Isso não tem a ver com gosto. O navio tá lá, de repente começa um pouco de tempestade. Ai, não. O mar tá balançando mais do que eu gosto. Ai, eu vou voltar para trás. Tá dando certo, não.
eu vou voltar porque, né? O mar não tá do jeito que eu gosto, né? E hoje tá nublado, eu gosto de céu azul. Amanheceu aqui no mar, mas eu gosto tanto de céu azul, né? Eu vim aqui, mas eu queria ver golfinho, não vi nenhum aqui, não vou não, entende? A nossa vida, quando não tem ideal divino, nós não temos força de crescimento e nós não temos constância, nós não vivemos a constância, porque a constância verdadeira é para quem tem uma grandeza de um ideal plantado, inserido, pegou o objetivo de Deus e colocou lá dentro como seu objetivo de vida. Que você já entendeu que é ser grande, que é ser maior, que não é gosto ou não gosto, prazer ou não prazer, é ser grandeza de alma. E a maior força que o ser humano possui não é dos músculos, não é da inteligência, não é do entusiasmo, tá? Mas é aquela que condensa a constância. Sabe qual que é? A força que a gente tem da vontade. Porque quando a gente tem uma constância baseada nesses ideais divinos, nós temos uma vontade de ferro. Nós temos uma vontade que é enorme. Vocês já devem ter visto aí. Pega a Madre Teresa de Calcutá, pega pessoas evoluídas, pega pessoas de idade, pessoas que são evoluídas. Tem um corpo fraco, não tem força de músculo, né? Não é força do entusiasmo. Não é. Às vezes, pela velhice, tem fraqueza. Tem tudo para o corpo não ir. E vai. Aquela vontade de ferro. Transforma o mundo, transforma onde está, deixa a palavra, deixa a mensagem. Gente, que força que é essa? É força do entusiasmo? Não. É força do músculo? Não. É força só da inteligência? Não é, porque só da inteligência, desculpa, a gente fica vendo Netflix, porque não dá para sair do sofá. Imagina uma pessoa de idade grandiosa, como já foram grandiosas pessoas, porque é da constância por um ideal maior. Nisso brota uma vontade de ferro que ninguém explica. Pessoas que perdem filho, pessoas que perdem parente, pessoas que nada para. Porque não é isso que vai parar. Entendeu algo maior, entendeu que a vida é maior, entendeu que está para servir, entendeu que é filho de Deus, entendeu que tem um ideal que é maior que tudo isso e está ali para isso. E não é só o que eu gosto, o que eu não gosto, é o que eu tenho que servir, é o que eu tenho que fazer com a minha vida, dentro da minha casa, o que eu tenho que fazer. E isso é importantíssimo, que os filhos sejam criados assim e não nessa geração fraca que é só prazer e gosto, porque eles não vão ser pessoas que têm constância, não vão ser pessoas que têm progresso. Entende? Então, gente, a constância, ela é muito mais forte que a audácia, ela é muito mais forte que o entusiasmo. Muito mais forte. E nós não devemos fazer com que os filhos façam, ou nós mesmos, só o que é mais fácil. Só o que eu gosto. Nós temos que fazer o que é certo, alinhado para o plano divino para nós. É certo, então eu vou fazer. E acabou, eu gostando ou não gostando. É portanto essas coisas de gosto e facilidades e prazeres que a sociedade está o caos que está. Porque não é fácil não trair uma mulher, não trair um marido, não roubar. Não é fácil, não é fácil. Mas é o que te pede, caramba, faz. Não é fácil, não é fácil. Mas é para grandeza sua, do outro e do todo. O mundo se eleva com pessoas elevadas. Pessoas elevadas criam crianças mais elevadas. Esse é o propósito do Segundou, para a gente ter uma grandeza, sabe? Sair daqui realmente entendendo, sabe? E aí, quando a gente olha o filho e vê assim, poxa, vamos educar então, para que a criança entenda que não é só o que gosta, mas aquilo que eleva. Que tem esse tipo de conversa dentro de casa. Os filhos aprendem, as crianças aprendem desde pequenininho. Se a gente já conversar, olha como que Deus é, né? Olha lá, ó. Pega lá um mapa mundi, pega algo, começa a ver os planetas, começa a conversar sobre isso. Olha como que, né, alguém que rege todas as coisas.
né? Fez a sua vida. Se você tem um espírito lindo aí dentro, né? Alinha sempre, vamos pedir, vamos rezar à noite antes de dormir. Enfim, tem N maneiras da gente já ir plantando isso nas crianças, entendeu? A gente não faz o que gosta, a gente faz o que é preciso fazer pra gente ter esse ideal grandioso, né? E lutar até o fim, né? Até o fim, sem sucumbir, igual a árvore. A árvore, ela luta até ela se tornar lá o ipê rosa que ela tem que ser. Nós temos que lutar para ser os filhos de Deus com virtudes humanas até o final. Até o final nós vamos lutar para ser um ser humano digno com virtudes elevadas. Até o final. E a constância é uma delas. Eu estou trazendo uma parte da constância, gente. Eu posso falar, acho que uns 2 dias sobre constância aqui, mas eu queria trazer hoje isso para vocês. Posso até repetir mais para frente, dando continuidade nisso, né? Mas os desalentos, a falta de motivação, a monotonia, os obstáculos, né? Muitas coisas atrapalham a nossa constância, né? Muitas coisas. Por quê? Porque elas estão sem ideal. Se a gente tiver ideal, elas não atrapalham. A gente consegue entender e ir corrigindo isso, né? Agora, o que acontece? Tem muitas coisas que atrapalham, porque lembra que eu sempre falo aqui no Segundou que nós não somos partezinhas separadas. Ah, então aqui num pedacinho meu é a virtude da constância. Ah, um pedacinho aqui é a virtude da paciência. Ah, um pedacinho aqui. Não, nós somos um todo, nós temos vários corpos espirituais, físicos, mentais, emocionais, energéticos, enfim. E tudo é junto e misturado. Imagina um caldeirão ali cheio de coisa, né? Então nós temos que limpar o que não presta e o que é bom, a gente tem que incentivar que tenha mais. A gente tem que ir limpando a nossa aura, a nossa energia, a nossa mente superior, que alinha com Deus, os nossos traumas. Eu falo assim, se a gente dedicar em tirar as ervas daninhas, se a gente conseguir tirar os traumas, se a gente conseguir limpar as histórias, coisas, perdoar, né? Por isso que fala tanto do perdão, o perdão é libertador. Se a gente conseguir limpando, as coisas boas que já são divinas, tem mais chance de fluir, né? Só que acontece, muitas coisas impedem que a constância, que é uma virtude, vá para frente, eleve e aconteça. Por quê? Porque como que uma pessoa vai ter um ideal nobre se ela tem orgulho, por exemplo? Orgulho, egocentrismo. Eu me acho, eu gosto de elogio, eu sou vitimista, eu tenho um temperamento ruim, assim, que eu não... Ruim não é bem o termo, mas assim, eu tenho... Nenhum temperamento é ruim. Mas eu tenho um temperamento que não tá evoluído, né? Não tá... Eu tô cheio de desculpas porque eu sou assim, né? Porque, porque isso, porque aquilo. Então, se a gente tem imperfeições, né? E temos mesmo, né? Nossos defeitinhos, às vezes a gente tem uns defeitinhos até que são como é que chama? Não é, como é que fala assim, quando como se te coleciona, gosta, como é que fala? O colecionador gosta, né, de ficar colecionando ali, de estimação. Tem gente que tem defeito de estimação, né, que gosta daquilo. Não é porque eu sou assim, sabe por quê? Porque não, vai a vida inteira a mesma história, né, e sempre com uma desculpa para não evoluir. Isso tudo atrapalha, adquirir a constância, né, por quê? Porque se nós, por isso que eu falo que nós somos um todo, se nós não olharmos para a nossa vida e ver o que está atrapalhando nós sermos essas pessoas a qual Deus já tem o seu objetivo, já tem a sua vocação para nós, né? E nós nos abrirmos a isso com o nosso espírito fortalecido por um ideal maior, que a gente não está presinho em gostos e tudo mais, nós passamos a abaixar um pouco o nosso ego e a fazer com que nosso espírito se eleve, nós vamos conseguir ser pessoas constantes, nós vamos conseguir progredir, nós vamos passar por situações, mas tudo bem. Se a gente vê que a gente é impaciente, a gente vai tratar, a gente vai buscar como corrigir isso. Se a gente vê que a gente é orgulhoso, a gente vai corrigir isso. Se a gente vê que nosso gênio, temperamento, ou seja, que for falta de perdão, que for, a gente vai corrigir isso. A gente começa a corrigir as coisas humanas,
traumáticas, passado, a gente começa a limpar, porque a gente quer essa meta. É como se fosse o navio tivesse coisinhas para corrigir. Sabe? O leme não tá muito, ele tá indo desviando, então vamos corrigir isso aqui porque o leme precisa alinhar. Ok. Nossa, olha lá o casco, tem um furo, tá entrando água. Vamos corrigir. Então a gente começa a corrigir no decorrer do caminho, mas a gente quer aquele ideal maior, entende? Então, meus amores, olha a importância, né? Eu falei pra vocês que eu queria, eu tô agora me policiando, porque senão eu fico aqui até meia-noite, meia, 1 hora da manhã. Eu quero saber se fez sentido pra vocês, pra eu falar mais uns 5 minutinhos. Consegui chegar até em 1 hora, falei. Mas quem tá aqui eu quero saber se fez sentido pra vocês. A importância da constância na nossa vida e se isso fez sentido para vocês de uma outra forma, que não a forma como muitas vezes a gente entende, né? Que é a constância, a Sandra, muito, que bom, Sandrinha, que bom. A Janiele tá aqui sim, fez sentido, fico super feliz. Gente, Tereza tá aqui, queridas. Ai, coraçãozinho, flor. Beijo, querida. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Nós estamos inseridos, com certeza, Helenice, que bom. Ficou super feliz, gente, que fez sentido, porque realmente é algo tão... Deus e Mar. Sim, também. Que bom, fico feliz. Muito feliz mesmo, porque eu acho que isso é tão transformador na vida da gente, na vida dos filhos. Quem tem criança, comece a trazer a grandeza da existência para as crianças. Pouco a pouco, todo dia. Sandra Teles, uma bênção de live. Linda. Obrigada, Sandrinha. Então, comece a trazer para as crianças, gente, a grandeza da vida, que eles são filhos de Deus, que nós todos somos, que ele tem uma vocação, sabe? Todo dia com uma conversinha, mostra coisas do universo, a grandeza da natureza, de uma fruta, que ele veja o magnífico, como que o Criador pensou em tudo isso, com que amor que pensou tudo isso. Vai fazendo com que a criança vá entendendo que a vida dela é algo além, que é algo maior. E que ela está aqui para também evoluir espiritualmente, para ela poder servir, para ela poder ser uma pessoa de luz, para ela ser uma pessoa... E que com isso a gente não faz só o que a gente gosta, não é só para o nosso bel prazer do nosso corpo, né? É como comer um negocinho que a gente não gosta, mas que faz bem para a saúde. Então, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que a gente é bom pra nós. Então, eu não vou ver só os desenhos porcaria, eu vou ver as coisas que também me elevam. Por quê? Porque a gente é um ser espiritual, entende? Então, a gente pode fazer isso com as crianças dentro da realidade das crianças. A gente vai fazendo aquilo que é bom. Então, olha, a mamãe, você sabe por que a mamãe não deixa você fazer tudo? Porque a mamãe te ama. A mamãe quer que você cresça, que você evolua. Então, a mamãe, muitas vezes, vai fazer coisas que vai te frustrar. Mas você hoje não vai entender, mas não tem problema. A mamãe continua te amando do mesmo jeito. Mas é porque isso aqui vai ser mal para tua saúde, vai ser mal para tua visão, vai ser mal para o teu intelecto, vai ser mal para o teu espírito, vai ser mal, não vai ser bom. E eu já tenho a visão, porque eu sou mais velha, inclusive... Deus me confiou você, então eu tenho que honrar esse compromisso que eu recebi, dando o meu melhor para você também. E eu sei que isso agora não é bom, isso não é correto, isso não está certo. A maioria pode fazer, mas está errado. Entende? Então a gente pode fazer isso e deve fazer isso com os filhos, a gente deve fazer isso com as crianças, entende? Então aí eles vão fazendo o quê? Vão entendendo que a vida não é só prazer e gosto. A vida é elevação, a vida é passar pelas situações difíceis, tarará, porque a gente tem um ideal maior. Porque a mãe tem um ideal maior para mim, como filho, entende? E aí eles vão ter também para a vida deles, como pessoas adultas, como jovens. Não vão cair só nesse mundo superficial, só de prazeres. Ai, tá gostoso, filho, ai, tá bom, ai, não pode frustrar, toma, ai, não, só.
Só prazer. Só prazer, só prazer. E gosto, né? Então, se a gente não tem um ideal maior, nós não vamos ser constantes. A gente só é constante porque a gente tem um ideal maior. Quando a gente tem um ideal maior, tá frio, tá calor, tá chovendo, tá bom, não tá bom, não tem problema. Eu tô aqui, não é por ninguém, eu tô aqui porque eu tenho um combinado aqui, que Deus me criou, eu tenho um combinado com Ele, eu vou voltar para Ele, eu vou prestar conta de tudo que eu recebi também, porque cada um aqui recebeu seus dons, seus talentos, suas vocações, vocês foram convocados, convocação para fazer algo, e aí cada um vai ter que, né, passou por aqui, a gente vai ter que, né, se amar, a gente tem que se amar também, saber se amar, né, que também é um exercício de um amor que não é egoísta, né, mas aquele amor que Deus olhou para nós também, com esse amor, né, que tá ali sempre. Então a gente tem que entender isso, entrar em paz, desconectar com essa loucura desse mundo que nem vê isso, não enxerga isso, mas é isso que realiza, é isso que nos eleva, é isso que nos faz ter sentido de vida. No fundo é isso, porque sem isso a gente vive tendo prazeres assim, isso aqui tava bom, bacana, acabou, eu vou buscar outro, acabou, eu vou buscar outro, acabou, eu vou buscar outro, passa a vida. E é assim que acontece, né? E é diferente se a gente tá alinhado, né? Igual o navio, se a gente tá alinhado lá no destino, a gente talvez vai chegar perto do destino, vai ficar mais próximo do destino, mas a gente tá num caminho de realização. A gente tá num caminho de buscar lá, aquele lugar, sabe? Aquela meta. Então, esse caminho de destino nos realiza. O caminho do destino nos realiza. Não é ficando catando coisa para realizar, entende? É diferente. Então, eu tenho certeza que quem tá aqui, eu sempre elogio muito a turma do Segundou, muito, porque são pessoas já despertas, que buscam elevação. Plena segunda-feira, depois de trabalho, correria, filho, da janta, põe pra dormir, taraná, tá aqui para aprender a ser uma pessoa maior, melhor, né, para crescer, para trocar né, aqui a gente trocar alguma coisa e para levar indo. E muitos estão aqui que têm filhos ainda pequenos e querem isso para os seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Fico felicíssima e honro a vida de vocês, porque parabéns, vocês estão assim, de parabéns. Eu sempre dou parabéns mesmo, porque querer se elevar numa segunda-feira à noite, depois de tudo, vocês têm umas missões bem grandiosas aí, vocês são vocacionados para coisas maiores. Então, parabéns. Coloquem na prática de vocês mesmo isso. Levem isso para a vida de vocês, para a família de vocês. E, meus amores, eu vou parando por aqui, porque a gente precisa também dormir para amanhã termos um dia abençoado. Então, eu desejo, obrigada por esses corações deliciosos aqui. Eu desejo para vocês uma santa noite, uma abençoada noite. Muita luz aí, um beijo no coração de cada um de vocês, que eu fico vendo a carinha aqui. E se você achou que isso foi útil para sua vida, compartilhe. Eu sempre falo assim, compartilha, tal. Até esses dias eu vi uma pessoa falando uma coisa que faz bastante sentido, né? Quando a gente compartilha o bem, a gente está dando continuidade a algo que a gente recebeu, né? Vocês tiveram a oportunidade de estar aqui. Tem gente que nem me conhece e eu não tô nem aí com o número de seguidor, viu? Não é questão disso, mas tem gente que não acessou ainda isso, né? Não tá em outra roda. Mas, olha só, eu penso, eu vi isso e falei, nossa, é verdade, faz sentido. Vamos supor que a Janiele, através dela, alguém recebeu essa palavra. Então, quem fez o bem não fui eu, foi a Janiele. Se a Janiele levou para uma amiga isso e fez bem para ela, o mérito é da Janiele, porque eu nunca ia chegar na amiga dela, entende? Então, a gente precisa aprender a partilhar o bem, porque o mal a gente partilha sozinho. É impressionante. Eu falo que o mal é assim, uma pólvora. Puf, vai que é uma beleza, né? E o bem a gente tem que espalhar também, né? A gente tem que espalhar. Então, eu procuro fazer isso, sabe? Eu procuro fazer isso.
Às vezes eu tô lá conversando com o porteiro, eu vejo que ele não tá legal ou que ele não tá bem. Aí eu falo, quem tá aqui é a Nancy. Nancy chegou, tô falando tchau. Ô, Nancy! Chegou tarde, mas chegou. Que bom, bem-vinda. Então, às vezes eu tô falando com o porteiro, se ele fala alguma coisa, eu às vezes até em atendimento, gente, quantas vezes eu indico outras pessoas, né? Eu falo assim, escuta, você conhece fulano de tal? Você tem que seguir fulano de tal. Dentro da realidade dela, dentro da vida dela, eu indico mesmo, eu passo um monte de gente que são áreas afins ou diferentes, enfim, eu indico, porque eu sei que vai fazer bem para aquela pessoa, né? Então, a gente tem que ser também canal da graça, né? Tem que ser canal e acessar pessoas. Então, que vocês também possam ser luz aí, se fez bem para vocês. Levem isso para alguém que vocês acham que vão se beneficiar também, seja porque está educando filho, ou são pessoas que querem se elevar, são pessoas que já estão despertas, que querem uma palavra, né? Que querem ver, que realmente... Porque, gente, o que é mais comum, pessoas que são assim como vocês, que são pessoas despertas assim como vocês, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui, algum dia já sentiu ou sente que você é meio fora do esquema, você é fora um pouco do ninho, parece que você é diferente, você vê além. Parece que tem hora que você fala assim, nossa, será que eu tô errada? Porque parece que você vê diferente. Eu tenho certeza que todo mundo tem esse sentimento, todo mundo que tá aqui tem. Esse sentimento de falar assim, gente, mas será que eu que tô errada? Assim, porque, né, não vejo, assim, parece que as conversas, você entende? Então, por que, olha lá, a Janiele falando sim, verdade, olha lá. Por quê, gente? Porque são pessoas despertas, entendeu? Se vocês não fossem pessoas despertas, vocês não estariam aqui. Vocês não tinham sintonizado para estar aqui, entendeu? A gente sintoniza aquilo que a gente vibra. A gente sintoniza a Nancy, ó, tá vendo? Ela também se sente estranha no ninho. Por quê? Porque a gente tá indo contra a maré. A Giovana, verdade. A gente se sente assim, entendeu? Eu já tenho mas não é de agora. Eu tenho vários pacientes que chegam e falam, nossa, eu não sei, parece que até na minha família, parece que, não sei, nossa, minha roda de amigo, não sei, parece que eu tô ali, mas não, é algo mais, entendeu? Então, prima, entrou, Ana Luísa, beijo, Lu. A Luísa entrou. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é que se vocês já têm isso, é porque vocês já estão despertos e vocês estão recebendo algo que é para o espírito de vocês. Então, vocês já estão nesse caminho. Vocês não tem como. Vocês vão frutificar isso, entendeu? Na vida de vocês, na vida dos filhos, na família, onde for, porque vocês já estão buscando isso. Se vocês não estivessem buscando, vocês não estavam aqui, entende? Então já é uma busca espiritual de vocês, isso é muito bacana, isso é muito legal. Então, meus amores, eu vou deixar vocês dormirem, obrigada pelos corações, pela presença de vocês, e depois marquem lá, eu vou deixar salva ali no IGTV, tá? Marque lá, compartilha, marca alguém que você guarda no coração, que você tem muito carinho, quem sabe essa pessoa também pode se beneficiar, que você também vai ser luz. Nancy, vai terminar. Nancy, você chegou mais tarde. Mas eu vou terminar porque a gente precisa descansar, e senão a gente chega e fica, eu vou, mas depois tem um preço a gente dormir tarde também, né? A gente precisa regular o sono, ter o horário de sono, que é um sono também saudável para nossa vida. Mas era isso, meus amores, que eu queria passar para vocês sobre a constância, que eu tenho certeza, né, que... Louca da família, foi maravilhosa, Sandra. Boa noite, Gi. Boa noite, Giovana. Obrigada, Sandra. Obrigada. Amém. Agradeço a Deus, né, porque se isso eu tô falando aqui, o mérito é dele que me deu
em algum momento, alguma coisa, alguma vocação para poder falar, para poder servir. Estou eu aqui, 10 horas da noite, com uma turma excelente, incrível, mas nós vamos agora dormir e frutificar isso que a gente escutou, tá bom? Meus amores, um beijo no coração de vocês. Eu vou parando por aqui, com vontade de ficar mais, porque eu gosto de conversar. Se deixar, eu ficava todo mundo aqui na rodinha, a gente fazia uma noite. Um dia a gente faz um, não pode ser de segunda, mas a gente faz um que fica a madrugada inteira aí conversando, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. A gente se vê pelos stories, a gente se vê ali no meu Insta. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode mandar direct, a gente conversa, tá bom? Então, um beijo, uma ótima semana, Deus abençoe, tá? Uma santa noite e uma excelente semana. Beijo!